Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Gaspari, sou terapeuta ocupacional e estamos em mais um episódio do nosso podcast da Estúdio. E hoje a gente vai falar de musicoterapia e nós trouxemos os nossos 2 músicos terapeutas da clínica. Eu vou pedir que eles se apresentem, agradeço, a nossa empreitada que vocês estão aqui hoje. Então a gente trouxe o Thiago e a Andréia. Ti se apresenta para todo mundo, depois a Andréia para conhecerem vocês e daí a gente vai falar do trabalho da musicoterapia, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou musicoterapeuta, também pedagogo, educador musical, professor de piano e fonoaudiólogo. Então hoje em especial nós iremos aqui falar sobre a musicoterapia. Eu sou Andréia, sou musicoterapeuta, psicopedagoga, também tenho formação na área de ciências biológicas, educação especial, ABA. E a gente gosta de estudar, E estudante, porque agora eu faço a faculdade de terapia ocupacional. Eu acho que isso é até interessante a gente puxar um pouco esse gancho, assim. E a gente discute muito isso na clínica e nós todos como profissionais da área da saúde. O estudar é um processo constante. A gente nunca para de estudar. E é interessante de ver na formação de vocês, assim, por mais que hoje estamos musicoterapeutas, o tempo todo a gente vai olhar para um profissional da saúde, na maioria das vezes a gente fala, eu vou fazer faculdade de fisioterapia, vou fazer faculdade de terapia ocupacional, fonoaudiologia. A musicoterapia parece que veio para vocês, assim, como um instrumento a mais nesse processo de formação profissional, que obviamente às vezes dá pra gente sentir que também tem uma identificação com a música, com essa questão, mas é algo muito técnico, é algo com um grande embasamento científico, não é simplesmente assim, eu gosto de música, eu vou dar aula de canto, ou vou me aprofundar num instrumento, mas Exato. Eu vou buscar coisas muito mais técnicas, e esse olhar para vocês, conta um pouquinho para cada um, por que eu busquei a musicoterapia e diferenciar essa questão da musicalização e da musicoterapia, porque a gente sabe que a evidência é científica e é embasado para estimulação mesmo. Então, eu vou começar falando da minha experiência porque da musicoterapia. Bom, eu comecei a dar aula de música desde os 16 anos de idade, bastante crianças. Aí tinha muitas mães que procuravam, às vezes, aula de música para o filho que tinha alguma deficiência, um autismo, né? E eu não tinha, na época, conhecimento, suporte. Aí comecei a pesquisar musicoterapia, sendo outra área diferente da música, possível de trabalhar com algumas deficiências, além da aula de música. Foi aí que eu me interessei, né? Todo esse suporte, todo esse tratamento funcional que a musicoterapia favorece. Aí que eu fui atrás, buscar e vi que funciona. Aí eu comecei a trabalhar as 2 áreas. Tanto a questão de aula de música, musicalização, aula de piano, como a musicoterapia. Embora sejam 2 áreas diferentes. Bom, como psicopedagoga, eu utilizo muito da música. A música, seus elementos, seus recursos. Mas, então, torna-se terapeuta. É uma questão de terapia. Para ficar embasado, para ficar algo que dentro da lei, eu busquei a musicoterapia. Porque para ser musicoterapeuta tem todo um processo. Por exemplo, a fono usa muita música. E tá tudo bem ela usar. Mas o musicoterapeuta, ele tem um outro olhar sobre aquilo, sobre esse processo. Então é isso, a musicoterapia, ela é uma ciência, ela é uma abordagem terapêutica e é diferente da aula de música. A aula de música, ela tem um cunho pedagógico, porque ela está ensinando um instrumento, seja ele o piano, o violão ou o canto, né? Aí entra também o canto. Então, o musicoterapeuta, ele tem um olhar, uma observação diferente de um professor. Por exemplo, nós recebemos a criança. Primeiro encontro com os pais, né? É feito ali uma entrevista, uma coleta de dados, como, por exemplo, da gestação. A mãe vai contar como foi a gestação e o processo ali de evolução. Essa mãe, ela traz uma queixa principal. Nessa coleta de dados, nós temos os dados sonoros. É o ISO musical da criança. Por exemplo, ela gosta muito de ouvir músicas, palavra cantada. É feito tudo uma anotação. Para a sessão seguinte, que essa criança vem, nós trabalhamos ali, nós começamos com uma criação de vínculo, né? Primeira coisa, é o brincar. Sempre, né? Sempre pelo brincar. É uma conquista, começando pelo brincar. E
E nós vamos fazendo avaliações conforme fomos se passando os números de sessões. Nessa avaliação, por exemplo, nós podemos usar a avaliação em TEP, a avaliação DEMUCA, eu uso muito a DEMUCA, tem a escala MEL. Dentro dessa avaliação existem itens específicos, como, por exemplo, comportamentos restritivos e subitens. A exploração sonora da musicoterapia e subitens, exploração rítmica, vocal, tudo é feito, analisado dentro das sessões, conforme o decorrer do tempo. Ali nós vamos fazendo, como fazemos isso? Através de brincadeiras, né? Brincadeiras que a criança traga ou brincadeiras que você vai ali distribuindo. Atividades musicais, sonoras, rítmicas. E não necessariamente essas atividades todas tenham que envolver instrumentos musicais específicos. Não necessariamente. Tanto é que silêncio também é música. E o silêncio também entra na avaliação. Tá? Feito isso, jogamos os dados na escala, as pontuações, e ela gera gráficos. Esses gráficos vão mostrar, além da queixa principal que a mãe, o pai trouxe, outras demandas. Também potencialidades da criança, né? Porque, às vezes, a criança vem até com o ouvido perfeito, a gente chama de ouvido absoluto. Entendeu? E como agir também com essa criança com esse ouvido absoluto? Vamos analisar todo e montar o plano terapêutico. Eu acho que até é interessante, acompanhando o seu raciocínio dessa chegada dessa criança. Muitas vezes é por uma indicação de um médico, de um neurologista, de um pediatra, enfim, ou porque às vezes começa a se falar muito de musicoterapia, então vamos colocar nosso filho na musicoterapia. Até você, Thiago, que fala muito como professor de música, de canto, a diferença de alguém que vai falar assim, eu vou mandar o meu filho para musicalização, para fazer aula de música, ou ele tem que ir para musicoterapia? Essa mãe, para identificar isso, o que você sugeriria para ela? Ora, quando a gente fala em musicalização, educação musical, aula de música, a gente está trabalhando com o ensino. É um professor que vai trabalhar, vai ensinar a criança a tocar, vai ensinar o ritmo, vai ensinar a linguagem musical. Habilidade. Isso. Por exemplo, na questão do canto, vai ensinar afinação de voz, postura, um instrumento, a técnica do instrumento, ensinar a ler notas musicais. Isso a gente está falando de musicalização, aula de instrumento ou voz. Quando a gente fala de musicoterapia, a gente não vai ensinar a cantar. A criança ela vai expressar da maneira dela. Cabe eu interpretar por que ela está cantando daquela forma, por que ela está tocando daquela forma. Um exemplo, há uns 3 anos atrás, eu tive uma criança autista de 6 anos. Autista, nível 1 de suporte, altas habilidades, expressava muito bem, tinha ouvido absoluto. Então, algumas das sessões era muito espontânea dele. Ele queria que eu tocasse algo no teclado e ele montava uma sequência na percussão e ele ia tocando tudo dentro do ritmo, embora a gente não trabalhe assim, eu tenho que impor que você toque no ritmo certo, adequado, ele já fazia. Tudo espontaneamente, sempre muito organizado, tranquilo. Chegou uma das sessões que ele veio tocando tudo de forma muito barulhenta, meio agressiva, e eu estranhei, né? Aí depois que a mãe, depois de um tempo, enviou uma mensagem falando que ele estava passando por algumas situações. Separação, mudança de outra casa. Então, o que acontece? Ele estava expressando aquilo. Então, a gente tem que deixar e procurar saber o porquê que ele estava expressando daquela forma. E saber como ajudá-lo. Exatamente. Né? E também esse ajudar vem dentro dessa equipe também, né? Que a gente acaba trabalhando sempre em equipe. Por exemplo, um outro exemplo. Nós trabalhamos numa equipe transdisciplinar, né? Lá na clínica temos fono, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim. A fono pediu ajuda. Como que a musicoterapia pode auxiliar na aquisição do som do S? E eu trabalhei isso com a criança. Foi feito todo um planejamento, auxiliando a fono, trocando ideias, informações, e saiu. Foi filmado, foi encaminhado para os pais e que legal. Ou seja, um recurso terapêutico a mais e, de novo, com embasamento científico, com padronizações tanto de avaliação como de devolutiva, como de organização de planejamento terapêutico, organização da sessão dessa criança. Então, tudo isso tem que ficar bem claro. Eu acho assim, até o nosso objetivo quando a gente discutiu de fazer um primeiro podcast de musicoterapia, e muitos virão aí e com algumas especificidades que a gente pode
né, abrir um leque muito grande, mas hoje o nosso objetivo principal é deixar bem claro isso, né? Por que eu vou buscar a musicoterapia, a diferença disso, e que realmente ela tem um embasamento científico e ela é utilizada para melhorar aquisições dessa criança, estimular essas aquisições, fazer com que ela se expresse. E como que nós podemos provar isso? Por exemplo, foram realizados estudos com ultrassom, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Médicos convidaram músicos a tocar durante esses exames. Todas as áreas do paciente acenderam, todas, brilho. Bem lindo. Bem lindo, tudo coloridinho, bonitinho. Quer dizer, realmente, a música, ela atinge todas as áreas do cérebro. Crianças que fazem aula, citando a aula aqui, de música, elas têm facilidade na matemática. Olha que legal, né? Então isso é legal, esse gancho. Então a gente não precisa procurar. Então se a gente vai procurar a musicoterapia como algo terapêutico, é um cunho. Se eu quero buscar algo para ajudar a estimular o meu filho, uma criança que é típica, uma criança que está no colégio, aquela velha história, quando a mãe põe o filho no inglês, ela põe o filho no futebol, então vamos pôr o filho na música também, né? Porque tem comprovação científica e, de novo, é neurociência, né? Neurociência. Exatamente. Por exemplo, também, a criança chega... A diferença de um musicoterapeuta para o professor de música. Cada um com a sua grandeza, né? Uma criança na clínica chegou para mim muito desregulada sensorialmente. O tambor estava no chão, tambor de chão, lá com as baquetas, e ela sem ritmo, batendo aleatório, né? E eu comecei com um ritmo constante. Ela foi conseguindo se organizar e dar sequência ali com o meu ritmo, né? Que isso que diz pra mim? Ela está conseguindo organizar os seus pensamentos. Ela consegue prestar atenção, e aí, melhorar o foco. Exatamente. O que vem na análise do musicoterapeuta? Estou trabalhando o ritmo, a coordenação motora, a atenção compartilhada e sustentada, foco, atenção e memória. A memória, que é tão importante para o processo das funções executivas ali, né? E a mãe, voltando de novo, tô sendo chata nesse ponto, mas porque eu sei que é uma dúvida que acaba tendo demais. A gente vê lá na clínica quando uma mãe liga, enfim. De novo, se eu tenho um encaminhamento médico para musicoterapia, vocês vão avaliar essa criança. Certo. Se eu não tenho nenhum encaminhamento médico e a mãe vem buscar a musicoterapia, existe a chance de você chegar, por exemplo, você avaliou. Você falou assim, olha mãe, não necessariamente a musicoterapia, mas uma musicalização. Você poderia chegar para a pessoa e falar, não necessariamente você tem que fazer musicoterapia. Ela tem tudo isso de quesitos a mais que seriam legais. Mas na musicalização você pode buscar, dá pra gente pensar nessa linha também. O que acontece, que já aconteceu com vários pacientes às vezes o paciente que ficou a curto prazo, porque assim, a partir que o paciente atingiu o objetivo terapêutico, não tem mais o que fazer, a gente dá alta. Só que tem assim, muitos autistas, ouvido absoluto, ele adquiriu ali um gosto musical, o que a gente tem que fazer? Encaminhar para um professor de música. Existe essa forma de encaminhar, porque eu não vou ensinar ali, não é o meu papel ali é terapêutico. Ótimo, é isso que eu acho que tem que ficar bem claro. E outra coisa, Vanessa, que eu sempre falo, às vezes tem um pessoal ainda como não sabe a diferença, vai levar o filho na musicoterapia, fala, vai lá pra sua aulinha de música. Não é aula de música. Não entendeu? É professor, é um professor de música. Isso. Nós, enquanto os terapeutas, nós somos da área da saúde. A gente não é professor ali na hora, certo? Então a gente vai ali atingir objetivos terapêuticos. Tudo que a Andrea já falou. Memória, cognição. E a gente tem objetivos, começo, meio e fim. Exatamente. E isso é muito legal de ser pontuado. Porque a gente tem muitas discussões do rol da ANS, a gente tem preocupações de mães que não conseguem terapias, enfim. Entender que quando a terapia é bem indicada, independente do que seja, no caso a gente está falando da musicoterapia, se o profissional é bom e ético, ele vai conseguir avaliar, mensurar, trabalhar, mostrar a evolução e falar, dei alta. Agora sim, a criança, você vê que a música, com todos os benefícios que ela traz, e é legal continuar na vida da criança, então vamos colocar essa criança para fazer musicalização, fazer aula de canto, aula de música, fazer um instrumento. Quando é feita a avaliação, por exemplo, a primeira avaliação, passa-se lá os 3, 4 meses, é feita a segunda avaliação. Aí eu tenho gerações de gráficos para comparar e saber aonde essa criança de fato evoluiu, para dar continuidade ao plano terapêutico. E tem algumas áreas que você consegue mensurar já, né? Consigo.
musicoterapeuta consegue. E mostrar pro pai quais são as principais áreas que você consegue diferenciar nessa evolução. Isso que é o legal, assim, o diferencial da musicoterapia. A gente tem os protocolos específicos pra gente demonstrar os avanços, o que precisa trabalhar a curto, a longo, a médio prazo, entendeu? Porque seria estranho os pais da criança levar na musicoterapia e chegar depois falar pro médico, ele tá evoluindo na aula de música. É complicado. Está evoluindo no quê, né? Em que área e como? Sim. E até isso, a gente trabalha muito com esse feedback pros pais, mas também a gente trabalha com feedback para toda a equipe, como a Andrea falou. Numa equipe que tá próxima, conversa ali, discute, faz uma supervisão. Sim. Se eu vou mandar um relatório para um médico, vocês também já pontuam essas questões e isso é legal de mostrar, né? Sim. Isso. Então, dentro de um setting de musicoterapia, nós podemos ter vários instrumentos. Podemos ter piano, teclado, ukulele, instrumentos de corda, de percussão. E também deixar bem claro que podemos trabalhar com músicas gravadas. Dependendo do seu do item a ser trabalhado, também pode se utilizar e trabalhar com gravadas. O próprio corpo da criança, né? Com palmas, com batidas. O que gera som. Vai gerar som. O que gera um som. Uma panela, uma colher. Panela. Tanto é que no meu material de percussão tem colheres, potes, tudo que gera um som. Tudo que gera um som. E as crianças gostam de manipular e tá tudo bem. Gerando... traz um impacto sonoro, né? E a gente costuma muito dar orientações para os pais do que fazer em casa. Então a Físio faz muito isso, a Fono, a TO, enfim. Mãe, explora mais isso. Vocês também chegam para a mãe e falam assim, olha, tem algumas dicas durante a semana, faça mais isso. Tem algo que vocês deixam esses pais também somar com vocês? É possível? Ou acaba sendo restrito muito ao set terapêutico? É possível. Nós somos movidos por frequências. Então, assim, o que eu sempre indico, boas frequências, boas músicas, músicas com conteúdo e músicas específicas para a faixa etária. Prestar muita atenção naquilo que você ouve, porque o seu filho vai estar do lado ouvindo também. E reproduzindo. Então, cuidado. E a gente sabe, tem muitos estudos também, né, dentro da neurociência que colocam que por que essa música pega tanto, né? Que, assim, se você faz um estudo dentro da musicoterapia, da neurociência, aqueles ritmos, a forma que é colocado, faz com que prenda mais atenção, faz com que memorize mais aquilo, né? Aquela musiquinha chiclete também tem. Isso faz diferença. E eu acho que esse processo, assim, na verdade, a grandeza hoje que a gente tem dentro das clínicas de estimulação precoce é ter vários profissionais com formações diversas, mas que são formações que, ao se unirem, elas complementam para esse desenvolvimento dessa criança. É como você falou, eu estou preocupada com a fala, e aí a fono vem e me procura. Eu estou preocupado em fazer com que essa criança se organize, ou que ela me mostre que tem algo que não está dando muito certo na vida dela naquele momento, e ninguém de casa me contou, eu consigo detectar e trazer essa discussão para a equipe e para os pais. E vocês percebem assim... hoje dentro do nicho que a gente trabalha, a gente tem uma grande demanda de crianças com TEA, com disfunções sensoriais, mas além desse nicho, né, quais são as outras crianças, as atípicas que chegam para vocês na clínica, que vocês percebem que existe uma grande ajuda da musicoterapeuta para o desenvolvimento social até, né, ou desenvolvimento cognitivo ou de fala? Síndrome de Down, por exemplo, paralisia cerebral. Por exemplo, conversando com o fisioterapeuta da clínica, nós conseguimos trabalhar a questão da paralisia cerebral, a questão motora, né? Ativar o motor da criança, a síndrome de Down, a questão do cognitiva, até mesmo da fala também, né? Então, assim, eu sempre tô gravando, né? Para mandar para as mães, porque às vezes, assim, sair um A, nossa, já é uma evolução tão grande para quem não emitia nenhum som. Então, tudo eu gosto de gravar para mostrar assim, porque aí eu tô mostrando o poder da musicoterapia. E também deficiência física, uma DI, seria uma deficiência intelectual, tanto leve ou severa, isso ajuda muito também, isso associado a uma síndrome de Down, um autismo, que tem as deficiências múltiplas. Como que a música ajuda tudo? Igual a Andrea disse no início, que ela trabalha todas as áreas do cérebro. Isso, claro que num primeiro atendimento, 2, 3, não é possível todas as áreas. Isso é com o tempo que a gente vai percebendo e a gente vê o quê? Essa melhora da atividade cotidiana da criança com o tempo. Que a música vai estimular tudo isso. Uma coisa assim, que a gente quer deixar bem claro também.
da formação do musicoterapeuta. Importantíssimo. Tá? Não é aleatório. Não é um curso online. Hoje no Brasil foi regulamentada a profissão. Sim. Nós somos sim da área da saúde. Então tem a graduação. Até então, antes da regulamentação, nós poderíamos ter a especialidade, né? Fazer a especialização. Que também presencial. Também presencial, porque tem muita aula prática, né? O estágio tem muita aula prática. O online não tem essa questão da prática, né? Por isso que ele não é validado. Mas, sim, no meu caso, né? Nós estamos aqui em Maringá. Íamos para Londrina fazer a especialização. Então, assim, e todas as áreas, nós estamos muito cérebro. É muito neurociências, envolve muita psicologia. Essa é uma diferença também para a aula de música, né, do professor de música. Nós somos especializados, sim, somos regulamentados e existe a graduação agora. Para a galera que queira fazer, tá? E é ótimo, porque daí assim, a gente entende que se é feita uma graduação com todo o embasamento que é necessário para a formação desse profissional, são mais profissionais trabalhando, né, em favor de crianças que precisam. A gente entende que hoje existe uma demanda no mercado, a gente vê lá na clínica, as agendas ficam lotadas, as buscas são diárias. E o porquê disso? Comprovou-se, porque tem eficiência, porque tem evidência científica. E os profissionais que vão buscar fazer algo, né, uma formação como essa, sabe que vai ter que estudar para poder dar bons resultados. Né? E o que é legal também é que hoje nós temos aí vários médicos, vários neuros, estudando a musicoterapia para indicação do porquê indicar a musicoterapia, né? Isso que é bacana, que está se expandindo. Porque a musicoterapia, né, Thiago, do início, ela vem do estudo lá da primeira, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Ela não é uma ciência nova, não é uma... agora. Algo que começou agora. Desde a final da Primeira Guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial, usava-se a música para tratar os soldados feridos. Né? Então, o que eles perceberam? Que os soldados recuperavam mais rápido, principalmente a questão tanto física, tanto emocional. Aí, a partir daí, foram feitos estudos nos Estados Unidos, lá para a década de 40, certo? Foram feitos muitos estudos, principalmente dentro das neurociências, para comprovar que aquilo realmente funcionava, provocava um efeito de cura, né, em determinadas deficiências. E ela veio para o Brasil, a musicoterapia, desde a década de 70. Né? Então não é um curso assim novo. E esse curso se iniciou lá no Rio de Janeiro em 1972, mais ou menos. Então não é algo novo. Hoje a gente tem mais conhecimento, mas não é algo assim recente, a musicoterapia. O que é recente, assim, que ela teve uma luta e ela foi reconhecida e regulamentada esse ano de 2024, em 11 de abril, certo? Para mostrar todos os benefícios que ela tem. Quando a criança está no set de musicoterapia, produzindo lá o seu ritmo, a sua composição ou improvisação, libera-se ocitocina. Ah, que delícia. Hormônio do prazer, é o que né? todo mundo precisa, de hormônio do prazer. Aí gera-se um bem-estar completo. Eu acho que assim, até pra gente amarrar hoje sobre esse nosso tema, sabendo que todos estão convidados para os próximos, não só do podcast, né, da clínica como um todo, mas os de musicoterapia, porque daí a gente consegue esmiuçar cada uma das questões que vocês falaram aqui hoje, trazer mais exemplos. Mas resumir que para tudo que a gente vai fazer para o ser humano, e no nosso caso que a gente trabalha com criança, a gente tem que estudar. E tudo a gente precisa de embasamento científico. Tudo que a gente faz tem evidência científica. E a gente quer uma evolução dessa criança. Então isso é muito importante. E a união de saberes, né? De vários profissionais, com o olhar do que eu posso ajudar, cada um no seu campo e na sua expertise, para melhora dessa criança, um feedback correto para esse pai, para essa mãe. Eu quero que vocês deixem um recadinho pra gente fechar aqui, né? O que eu peguei da moral da história nesse final, que eu acho que é muito importante a gente pontuar, que ainda você colocando e puxando muito essa história da musicoterapia, a motivação intrínseca para o ser humano, ele se sentir vivo, esse pulsar, essa alegria, ela é o que motiva tudo, né? Você a levantar, você tá mais feliz, a você fazer um exercício, a correr atrás de uma reabilitação, se eu sou um
um soldado de guerra. E se eu sou uma criança, porque eu tô feliz, porque eu criei vínculo com o meu terapeuta, porque eu senti prazer naquilo que eu tô fazendo, né? Exatamente. Eu vou deixar um recado. Deixe. A equipe de musicoterapia terá para a próxima semana um evento que, por enquanto, até é surpresa. É um presente. Assim, é um Ah, que presente delícia. para os nossos pacientes. Muito bom. Tá, muito mas bom. assim, é surpresa. A partir de segunda-feira Segunda-feira tem spoiler daí. tem spoiler. Muito Aí depois bom. nós voltamos pra fazer toda a contextualização Dessa surpresa. surpresa. Processo. Todo o processo pra mostrar tudo bem bonitinho. Isso é legal, muito bom. Pra vocês verem que a dimensão da musicoterapia, né? O que ela pode fazer acontecer. O que ela gera, o que ela Exatamente. dá um impacto. A gente só não pode dar detalhes pra não... Porque Não estragar a surpresa. Exatamente. Então, daí a gente fica curioso daqui, vocês ficam curiosos daí. E a gente aguarda vocês nos nossos próximos podcasts. E agradecer a André e o Thiago. E teremos muitas outras oportunidades aí. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.